Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro no final do mês. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar das principais desculpinhas que eu arranjava para mim própria para não ter as finanças controladas. Então vem comigo. Bom, então vamos entender o que é que nós hoje vamos falar aqui. Hoje vamos falar das principais objeções, das minhas crenças, as minhas desculpinhas, tudo aquilo que eu falava quando tinha as minhas finanças bagunçadas e que eu acreditava que aquilo era comum e que eu acreditava que aquelas desculpas eram válidas. Na verdade, tudo aquilo, eu entendo hoje, me atrasou muito no processo de controlar as minhas finanças e naturalmente que me atrasou no processo de atingir a liberdade financeira, pois nunca me sobrava dinheiro todo o santo mês. E eu resolvi trazer este conteúdo hoje para vocês, porque eu sei que muitas das minhas desculpinhas às vezes estão na vossa cabeça. No meu caso eram desculpinhas, porque eu hoje já sei a solução para elas, mas para quem não tem a solução, realmente são dificuldades. Então, vamos aqui entender porque é que nós temos tantas dificuldades. Nós falamos muito da influência externa, de como o meio ambiente nos influencia na nossa gestão financeira. É a influência da sociedade, aquele celular que saiu novo, é a influência dos colegas de trabalho, é muita influência que nós sentimos. E essa influência externa sempre vai existir, sempre vão existir pessoas à nossa volta que vão dizer: nossa, você está trabalhando muito, nossa, você pode gastar, você merece gastar, trabalha muito. Ou então, uma pessoa do seu cargo tem esse cargo, não faz sentido nenhum. Então, nós temos sempre essas influências e eu falo disso aqui muito conteúdo de como a gente se pode blindar com as influências externas. A questão é o que nós hoje vamos falar, é que nós também temos aqui influências internas. Nós somos os nossos maiores inimigos, mas em algumas situações também somos os nossos maiores inimigos. Então, o grande problema são efetivamente as nossas vozes. Você pode bloquear os ouvidos, os olhos às pressões externas, você pode bloquear e achar que não consegue ter influências do meio externo, mas você não consegue ignorar as suas vozes internas, as suas desculpas, as suas dificuldades. E é sobre essas vozes que nós vamos falar, porque é muito importante falar sobre isso, pois se eu tivesse logo para cada desculpa que eu tinha procurado uma solução, e aqui eu já te vou dar qual é a solução, eu não teria perdido tempo, dinheiro, saúde, equilíbrio mental. Pois quando uma pessoa não tem dinheiro, quando uma pessoa está com as finanças bagunçadas, naturalmente que ela acaba por não ter tempo, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem qualquer estabilidade emocional, mental, não tem paz de espírito que todos queremos ter e que só alcançamos essa paz de espírito quando a gente vê que o dinheiro sobra no final do mês. A primeira desculpinha que eu dava para mim própria era que eu ganhava muito pouco. Eu ganhava o meu salário ruim, coitadinha de mim. Isso era o que eu realmente acreditava. Era verdade? Sim, era verdade. O meu salário realmente era baixo. Mas o que fez diferença na minha vida foi que eu entendi que só dependia de mim
aquilo que eu ganhava. Se o meu chefe, se o meu patrão não me valorizava, isso não poderia implicar que eu também não me valorizasse. Eu sabia que eu merecia ganhar mais. Então eu comecei a traçar um plano. Primeiro foi o de fazer renda extra, e aí eu já falei aqui muito de renda extra. A renda extra, para funcionar, precisa de ser 3P, ela precisa de ter um propósito, precisa de ser algo que a gente goste muito e precisa de ser possível para encaixar nos nossos horários. Com essa renda extra, eu comecei a investir em mim. Eu não fui logo gastar, eu não fui logo comprar coisas, eu comecei a investir no meu conhecimento, pois se eu não conseguia ter um aumento de salário, pois não tinha todas as qualificações, ou não tinha as qualificações que o meu chefe valorizava, ou que não tinha as qualificações que os meus coleguinhas ao lado tinham e que eles tinham aumentos de salário, então eu peguei nesse dinheiro e eu fui investir em mim. Também comecei a fazer uma análise na empresa de quais eram as áreas mais importantes em que eu podia ser útil. Quais eram as áreas mais importantes, aquelas que davam mais dinheiro, aquelas que tinham menos pessoas, que fazia mais falta pessoas, e eu comecei a estudar para começar a fazer uma mudança dentro da empresa naquela área. E então, quando eu estou empregada na minha empresa, eu traço um projeto de carreira. Eu não fiquei dependente do meu chefe para promover, eu fui me qualificar para eu começar a subir para os lados, para eu me começar a qualificar para outras áreas, para outras pessoas me valorizarem. E eu consegui, e a determinado momento, inclusive, mudei de empresa e até mudei de país. Então, eu ganhava realmente pouco, e quando eu entendi que dependia de mim aquilo que eu podia ganhar, eu tracei um plano de carreira para eu realmente começar a ganhar mais. Agora, atenção, eu sei que realmente existem pessoas que ganham pouco. A classe média, por exemplo, não ganha pouco e, no entanto, é a que está mais endividada. Mas se você ganha realmente pouco, entenda o que é que você pode fazer para ganhar mais. A maioria das vezes a solução não é a renda extra só, porque a renda extra, outro trabalho para o resto da vida, nem sempre é consistente. Muitas vezes a renda extra é um meio para atingir o fim. Eu utilizei a renda extra para eu aumentar as minhas qualificações, para eu poder ler mais livros, para eu poder tirar mais cursos, para eu depois ser promovida. Então, se efetivamente você viu aqui nesta minha desculpinha que eu dava para mim própria, se realmente você ganha pouco, então faça um plano a médio e longo prazo para você ganhar mais. Faça o seu plano de carreira, depende de você. Anabela, mas na minha área realmente a gente ganha mal. Ok, então seja o melhor na sua área. Entenda se faz sentido fazer até uma mudança de carreira para outra determinada área. Pense no sacrifício que você pode fazer, porque você deixa de estar ali no conforto e passa a ter objetivos que você próprio traçou, seja de mudança de área ou seja para atingir determinado salário. No entanto, quando você tiver mais dinheiro, você vai ganhar muito mais qualidade de vida. Então a história do ganho pouco, sim, em algumas pessoas é realmente verdade, mas é uma situação do presente. Como cabe a nós traçar um plano de carreira, sair da nossa zona de conforto para nós não passarmos o resto da nossa vida a ganhar
pouco. Então, o desafio foi aquilo que eu também fiz para mim. Qual é o plano para nós, a médio e longo prazo, nós ganharmos mais? Bom, a segunda desculpinha que eu me dava a mim própria e que me atrasou no processo de ter as finanças controladas é: eu tenho muitas despesas, coitadinha de mim, porque eu tenho muitas despesas. Realmente eu tinha muitas despesas, mas quando eu tomei consciência que eu sou responsável pelas despesas que entram na minha vida, as despesas batem-nos à porta e a gente tem que encaixar dentro do nosso salário. E quando eu tomei essa consciência, eu tive que começar a entender como é que eu ia enfrentar essas despesas. E a solução foi bem simples, foi classificar aquilo que era realmente importante para mim, aquilo que era um grande desperdício e acabar por priorizar o que é importante para mim. Despesa não é um poço sem fundo que a gente começa a colocar lá coisas e que aquilo não tem fundo. A despesa tem que estar ajustada à nossa renda. Eu tinha muitas despesas, tinha sim, porque eu não sabia priorizar, eu não sabia o que era importante para mim, então eu deixava ter lá um monte de despesas. Eu não sabia fazer uma faxina financeira e então quando é que eu tive a solução? Quando eu entendi que sim, eu tinha muitas despesas, mas eu era responsável por cada despesa que entra na minha vida e, na sequência, eu tinha que aprender a enfrentar as despesas, eu tinha que priorizar, porque eu não podia ter mais despesas do que aquele salário que eu recebia. Bom, a terceira desculpinha que eu arranjava a mim própria para não ter as finanças controladas é: eu não tenho educação financeira, coitadinha de mim, não tive educação financeira na escola, eu não tive educação financeira com os meus pais não eram ricos, e pronto, eu vivia aí nesse síndrome Gabriela, porque eu sou assim, eu nasci assim, então eu não tenho educação financeira, eu nunca vou conseguir gerir o meu dinheiro. E foi quando eu realmente tomei consciência que isso era uma desculpinha que eu estava arranjando para mim própria, porque houve muita coisa que eu não tive conhecimento e que eu fui correr atrás e que naturalmente a educação financeira, que é o pilar, é um dos pilares mais importantes da nossa vida, não poderia ser diferente. Então, sim, eu não tive educação financeira, eu corri atrás da mesma forma que você está correndo agora atrás e que está aqui assistindo esse vídeo. Então, você que está aqui comigo neste vídeo, que é acompanhante deste canal, que segue os nossos conteúdos, você já está saindo do síndrome Gabriela que a maioria das pessoas tem. Porque eu não tenho educação financeira, parabéns que você está aqui acompanhando e ganhando a sua educação financeira. A outra desculpinha, porque eu não queria ter as finanças controladas ou porque eu achava que sem isso eu não conseguiria ter as finanças controladas, é porque eu achava que era preciso planilhas muito complexas e na altura eu não dominava muitas planilhas e eu pensei: nossa, se é preciso isso tudo, eu nunca vou conseguir ter as minhas finanças controladas. E naturalmente que eu entendi muito rapidamente que isso não é verdade. Para ter as finanças controladas, você só precisa da matemática de quarta série, saber somar, saber subtrair, e você pode fazer o seu controle financeiro, seja em planilhas, em caderno, em envelopes, em potes, em saco do pão, da forma como você quiser, de forma que você saiba o dinheiro que você recebe e que saiba como é que ele está dividido nas despesas que você considerou serem importantes. Então, essa foi mais uma desculpinha que eu tirei na minha vida, porque realmente eu não preciso de planilhas completas, nem tampouco planilhas, qualquer tipo de planilha ou qualquer tipo de aplicativo para ter as minhas finanças controladas. Lembrem-se que muitos anos atrás, nem precisa ser assim muitos anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, aí muito antes disso, as pessoas tinham suas finanças controladas
e não tinham planilhas nenhumas, nem aplicativos. A minha avó fazia com o método dos envelopes, minha mãe fazia com os potezinhos lá, o pote dos temperos que ela adaptou para colocar dinheiro, e não faz sentido a gente achar que precisa de planilhas complexas. Isso foi mais um mito que atrasou aqui a minha virada financeira. Outra coisa que atrasou demais o meu caminho para atingir a liberdade financeira, porque eu ignorava e dava esta desculpinha quando as pessoas me aconselhavam a investir, é porque eu tinha a desculpinha, não me sobra dinheiro para investir. E realmente era verdade, não me sobrava dinheiro para investir. Acontece que depois eu entendi que a gente não sobra nunca dinheiro para investir. O primeiro passo é realmente fazer sobrar dinheiro. Eu tenho que trocar algumas despesas que não são tão importantes por um dinheiro para investir, porque a gente não investe quando sobra dinheiro. É exatamente o contrário. A gente investe para sobrar dinheiro. Ou seja, se eu queria ver o dinheiro sobrar, eu teria de investir. Pois hoje, o pouquinho que eu investia, no outro mês eu tinha lá mais dinheiro. E é assim que sobra dinheiro. Também já falei aqui uma aula neste canal onde eu te ensinei que, utilizando a metodologia do investimento como uma ferramenta para planejar as nossas compras, que nós conseguimos comprar mais barato e sobrar dinheiro. Então a gente não investe quando sobra dinheiro, a gente investe para sobrar dinheiro. E quando eu entendi isso, e quando eu comecei a priorizar, para mim o investimento era uma despesa prioritária que todos os meses eu tinha que fazer, e quando a grana estava curta, eu tinha que abdicar de algumas coisas, mas nunca abdiquei do investimento, eu realmente comecei a ver resultados. Comprava as coisas mais baratas, sobrava mais dinheiro, eu tinha mais dinheiro para investir e entrou numa bola de neve, e foi assim que eu atingi a liberdade financeira. Então, eu me penalizo muito por ter tido sempre essa desculpinha, não me sobra dinheiro para investir. Não, o investimento é como se fosse uma despesa logo daquelas obrigatórias, e a gente investe para sobrar dinheiro e não quando sobra dinheiro. Bom, outra desculpinha que eu me dava a mim própria é: para que é que eu estou aqui fazendo algumas contas, alguns malabarismos, algumas poupanças, se é o meu cônjuge que gasta muito? Eu dava essa desculpa, a culpa é sempre dele, a culpa não era minha. Eu gasto muito porque eu preciso ir ao supermercado, não é? E, na verdade, eu entendi depois que nem era eu, nem era ele que gastávamos muito. Era um planejamento a dois que tem que ser feito com determinadas regras, em que estava mal feito. Pessoas que têm problemas financeiros com os cônjuges é porque estão utilizando um planejamento a dois que não é o eficaz para aquele casal. Quando existe um casal, tem que existir o meu dinheiro, o teu dinheiro e o nosso dinheiro. E quando eu falo em meu, teu e nosso, eu estou falando do dinheiro que a gente precisa para as despesas que assumimos em conjunto. Também estou falando do dinheiro que eu preciso de gastar, porque antes de eu ser membro de um casal, eu já era uma pessoa com necessidades próprias, com gastos próprios. Eu vou ao meu salão, eu gosto de beber um chopp com as minhas amigas. Então, há o dinheiro, os compromissos que nós assumimos em conjunto, e há as minhas despesas. E tudo isso tem que ser falado, tem que ficar definido. Quanto é que eu ganho, quanto é que tu ganhas, quais são as nossas despesas em conjunto, como vamos dividir e quanto é que vai sobrar para cada pessoa ser um indivíduo
uma pessoa não é só um membro do casal, antes de tudo é uma pessoa. Então, quando eu dava essa desculpa que a culpinha era do meu cônjuge, eu sabia que o planejamento a dois não estava bem feito, porque um planejamento a dois não tem esse tipo de erros, nem esse tipo de cobranças. Outra desculpinha que me atrasou muito no processo de atingir a liberdade financeira foi porque eu tenho medo de investir, eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa com muito medo. E isso é um pouquinho justificado, porque a gente vê uns filmes que também não entendem muito de finanças, ou pelo menos não entendem assim tanto de investimentos, e aí fala que a bolsa sobe, a bolsa cai, aí fala-se que a pessoa perdeu um monte de dinheiro de um dia para o outro, em minutos, umas setinhas a caírem, e nada disso faz sentido. Existem, entendi depois, que investimentos muito seguros, onde a probabilidade de perder dinheiro é quase zero e que eu não tinha que ter medo. Uma coisa é aqueles relatos lá dos filmes e outra coisa são os investimentos seguros que já se fazem há centenas de anos, que pessoas conseguiram atingir a sua liberdade financeira, ter uma aposentadoria mais confortável ou mesmo ficar ricos em alguns casos, utilizando esse tipo de investimentos seguros. Por outro lado, outra coisa que eu também tomei consciência é que a maioria das coisas boas da nossa vida deram medo. Você já pensou nisso? Foi quando nós fomos primeira vez para a escolinha, quando nós fomos primeira vez para a universidade, quando nós casamos, quando nós fomos pais pela primeira vez. Então, tudo isso, na primeira vez, nos deu bastante medo. Mas outra coisa que eu também aprendi é que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que realmente temos que fazer, que o nosso racional diz que temos que fazer, mesmo com medo. Então, se você me pergunta se eu nos primeiros meses tive medo do investir, claro que eu tive bastante medo. Eu lembro-me que na primeira vez que fiz uma transferência para a corretora, o dinheiro demorou uns minutos a aparecer na corretora. Eu estava lá a fazer refresh, F5, F5 e o dinheiro não aparecia. E eu fiquei tão assustada que eu liguei para a corretora. A moça foi muito simpática e disse: calma, Anabela, demora uns minutos. Ok, depois eu fiz o investimento. E eu fiz o investimento e dizia lá: este investimento vai aparecer na sua conta hoje depois das 17. Eu li isso, mas quando eu fiz o investimento, saiu o meu dinheiro e eu não vi o investimento aparecer logo, eu também liguei logo para a corretora. E, no entanto, eu estava lá lendo, estava lá escrito que ele ia aparecer depois das 17. Então, eu só tinha que aguardar, mas eu estava com muito medo. Por isso é que quando eu estou acompanhando os meus alunos, as pessoas da mentoria, eu gosto muito de acompanhar eles no primeiro investimento. A gente faz uma coisa por Zoom, exatamente porque eu sei que as pessoas têm medo. Mas essa desculpinha eu dei a mim própria e que me atrasou muito o meu processo para atingir a liberdade financeira. Outra desculpinha que eu me dava a mim própria para ter as finanças descontroladas é que eu sou uma pessoa muito bagunçada, eu sou uma pessoa descontrolada no cartão de crédito, eu sou uma pessoa que faz muitas compras compulsivas, ai, coitadinha de mim, aquela espécie também de síndrome Gabriel, eu sou assim, não há nada para corrigir. Felizmente, eu comecei a estudar e eu conheci finanças comportamentais que me permitem entender porque é que nós temos determinadas crenças, nós temos determinados comportamentos e nós agimos de determinada forma que outras pessoas agem de uma forma mais racional. E quando eu tomei conhecimento de finanças comportamentais, eu comecei a entender porque é que eu fazia aquelas compras compulsivas, porque é que eu era tão descontrolada com o cartão de crédito e, naturalmente, quando a gente entende o que, fica mais fácil chegar
à solução. E a minha solução foi, naturalmente, criar metas, priorizar gastos e entender quais eram os gatilhos que me faziam gastar mais e entender também quais eram as minhas tentações e como fugir. Eu gostaria de ter tomado conhecimento de finanças comportamentais, de estudar muito mais finanças comportamentais, antes, enquanto eu estava com aquelas desculpinhas todas na minha cabeça. A partir do momento em que eu peguei no primeiro artigo científico de finanças comportamentais, foi algo que eu mantive o estudo diário durante todos estes anos, porque realmente é isso que faz impacto na nossa vida financeira. O que muda a nossa vida financeira não é a planilhinha certa. O que muda a nossa vida financeira não é ganhar mais, não é chegar lá e começar a cortar os gastos. O que muda a nossa vida financeira é entender os nossos comportamentos, as nossas ações. Outra desculpinha que eu arranjava a mim própria para ter as finanças bagunçadas e para nem tão pouco eu querer procurar uma solução foi: eu tenho muitas dívidas, já está tudo perdido, então eu estou endividada, vou morrer endividada, isto nunca vai ficar resolvido. E naturalmente que era uma desculpinha, era o meu próprio medo, o meu medo de enfrentar as coisas, porque há muitos históricos de pessoas que estavam endividadas e que resolveram a sua vida através de um processo de trabalhar a mentalidade e de um plano correto para pagar dívidas. Porque o plano correto que eu falo é quando a gente sabe como, quando pagar e qual a dívida pagar primeiro, como priorizar. O problema que eu vejo aí é que as pessoas erram a lidar com as dívidas. Primeiro existe agora aí a modinha, não pague dívida nenhuma, beleza, que a pessoa não paga o financiamento da casa, a casa é colocada à venda pelo banco. Uma casa financiada não é nossa, uma casa financiada é do banco. Se a gente não paga o financiamento, o banco coloca à venda. Outra coisa que eu vejo aí é, paga as dívidas mais caras. Beleza, e as pessoas começam a pagar o cartão de crédito e deixam as dívidas mais importantes, as dívidas que vão ser mais prioritárias para aquela pessoa, aquelas que vão impactar na vida da pessoa, e deixam essas por pagar. Qual é o sentido de pagar uma dívida mais cara, como o cartão de crédito, e deixar de pagar a pensão de alimentos que pode ser preso? Qual é o sentido de pagar uma dívida mais cara, como um cartão de loja, e deixar de pagar o financiamento da casa? Então, isso é uma forma errada de pagar dívidas. Outra coisa que eu vejo as pessoas errar é pegar num financiamento, tem dívida aqui, dívida aqui, dívida aqui, dívida aqui, pega no financiamento, concentra essas dívidas todas e só fica devendo num lugar. Isso é uma grande bobagem, quase um crime para quem aconselha isso. Porquê? Porque quando a gente junta tudo no financiamento, a gente está juntando dívidas de 2, com dívidas de 30, com dívida de 300 ao ano, como é do cartão de crédito, e aí as dívidas mais baratas vão ficar mais caras, e aí as dívidas que não eram tão prioritárias, atenção, eu falo de prioritário, é ordem de pagamento. Não quer dizer que você vai deixar de pagar. Quando a gente faz uma dívida, a gente tem que pagar. Mas não é todas com a mesma prioridade. E se as dívidas não têm todas a mesma prioridade, não faz sentido juntar tudo num bolo só para ter um pouquinho mais de paz. Essa paz vai sair muito cara, porque as dívidas mais baratas vão ficar mais caras e aquelas dívidas que eram mais prioritárias, que era mais importante pagar, vão ficar todas ali no mesmo bolo. Que eu dava a mim própria é:
eu não quero estar a anotar todos os gastos. E realmente era algo que eu não queria fazer, que era estar a anotar os gastos. E outra coisa que eu entendi para controlar as minhas finanças é que realmente não precisa de anotar todos os gastos. E existem várias ferramentas à nossa disposição para eu não precisar, se vou comprar uma água, anotar essa água, se eu vou agora ao salão, estar a anotar quanto gastei no salão. Então, realmente, gerir as nossas finanças, ter as finanças controladas, não é uma prisão que dizem aí. A pessoa não tem que andar com um lápis quebrado no bolso e um pedaço de papel para ir beber uma água, um chope com uma amiga e estar a anotar isso tudo. Não é assim que se controla as finanças. Não é isso que faz as pessoas felizes, e as pessoas que não estão felizes não conseguem fazer qualquer esforço para manter as finanças controladas. Outra desculpinha que eu me dava a mim própria para não ter as finanças controladas é que eu tinha muitos imprevistos. Aparece sempre um imprevisto, eu começo aqui a poupar 5 reais, eu começo a poupar 10, eu começo e de repente eu preciso de juntar esse dinheiro, eu preciso de gastar esse dinheiro. Bom, a verdade é que aparecem muitos imprevistos. Isso era uma desculpinha, que era uma desculpinha boa. Os imprevistos têm uma certeza, eles aparecem e trazem sempre um boleto na mão. O problema não é existirem imprevistos, porque todas as pessoas têm imprevistos financeiros. O problema é que eu não estava preparada para esses imprevistos financeiros. Eu não tinha qualquer reserva de emergência. Então, isso só ia aumentar a bagunça das minhas finanças. Eu tinha um dinheiro para ir pagar o boleto da luz, eu tinha um dinheiro para pagar o aluguel, mas de repente aconteceu um imprevisto e eu atrasei no aluguel e de repente eu fiquei com uma dívida. Ou eu ia pagar um determinado conta da luz e de repente eu tive um problema com o carro, como eu não tinha reserva de emergência, eu tive que deixar de pagar a conta da luz e depois eu tive a luz desligada porque eu não paguei a conta da luz. Então o problema não é os imprevistos financeiros, o problema é nós não estarmos preparados para eles, porque eles aparecem. Aparecem a mim, aparecem a você, aparecem a todas as pessoas. Os que têm menos dinheiro, os que têm mais dinheiro, os imprevistos aparecem, vêm com o boleto na mão. Então nós precisamos de ter uma reserva de emergência para dar face, para enfrentar os imprevistos. E fazer uma reserva de emergência é começar a juntar o dinheiro para eu enfrentar os imprevistos. Porque se eu não enfrento os imprevistos, eu viro endividada. Então é melhor eu começar já a arranjar dinheiro para uma reserva de emergência do que depois eu arranjar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Bom, outra desculpinha que eu tinha para não ter as minhas finanças controladas, para encarar a situação, é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho nem tempo para estudar, eu não tenho nem tempo para ir fazer uma renda extra para pagar as minhas dívidas, eu não tenho tempo para eu aumentar o meu conhecimento, para eu progredir na minha carreira e ganhar um salário maior, eu não tenho tempo para nada. E depois eu tomei consciência que se eu não arranjasse esse tempo, eu depois teria de ter tempo para ir pagar as minhas dívidas, eu teria de ter tempo para ir falar com advogados para me ajudar a resolver os problemas que eu iria entrar, porque não pagar casa, não pagar pagar impostos. Então, se eu não tivesse tempo para dominar algo que estava saindo do controle, eu depois teria de arranjar tempo para ir resolver uma situação descontrolada. Então, eu arranjei tempo, sim, para fazer renda extra. Essa renda extra eu investi em conhecimento, esse conhecimento fez-me passar de vendedora a executiva de empresa, eu arranjei tempo, sim, para encarar as minhas finanças antes que as dívidas aumentassem, pois se eu não tivesse tempo para encarar as minhas finanças, eu teria de arranjar tempo para ir falar com advogados,
porque a bagunça seria maior. Então, essa do não ter tempo, eu entendi que eu não tinha prioridades. E quando eu comecei a priorizar o que era importante para mim, eu comecei a ter tempo. E depois ficou muito fácil. Por que ficou fácil? Porque quando eu começo a arranjar tempo para resolver as minhas finanças, eu começo logo a ter dinheiro. Só isso já é uma boa motivação. Mas depois, porque quando a gente tem dinheiro, todas as outras áreas da nossa vida acabam por ficar melhores. O relacionamento com o cônjuge fica melhor porque não há tanta briga por causa de dinheiro. Eu comecei a ter um plano de saúde que não tinha. Eu comecei a ir à academia que não havia dinheiro. Eu comecei a comer melhor. Comecei a ter um acompanhamento de terapeuta para resolver as minhas questões emocionais e antes não havia dinheiro. Então, só eu ter resolvido o problema do dinheiro, muitas áreas da minha vida também melhoraram. Então, foi muito bom eu ter deixado de me dar essa desculpa de que não tenho tempo. Eu não tinha prioridades e ainda bem que eu já deixei esta desculpa. Bom, outra desculpa que eu tinha para não conseguir resolver as minhas finanças eu tenho medo de não conseguir. Ou seja, uma coisa é quando nós nem tentamos resolver as finanças. Quando nós não tentamos a sério, não estou a falar daquelas pessoas que dizem próximo mês eu vou poupar um pouquinho, próximo mês já não venho ao boteco. Não, estou a falar de uma pessoa que tentou a sério enfrentar as suas finanças. Então, eu, quando não tinha enfrentado as finanças, eu sempre dava aquela desculpinha, tem que ver, tem que fazer, tem que ver. E eu tinha medo de enfrentar a sério e de falhar, porque as pessoas à minha volta, as que estavam mais perto, poderiam me cobrar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então, eu tinha muito medo de não conseguir aplicar. Só que eu entendi que eu já tinha passado por esse medo outras situações da minha vida. Eu tive medo de falhar quando foi um casamento, eu tive medo de falhar quando foi uma universidade, eu tive medo de falhar quando eu fui em entrevistas de emprego, eu tenho medo de falhar todos os dias. E às vezes eu falho, aprendo e sigo. E foi isso que eu fiz com as minhas finanças. Então, não tenha medo de não conseguir aplicar. Melhor que pode acontecer é realmente ter alguma dificuldade. Sai daí um aprendizado, vem outro, tira outro aprendizado, porque ninguém acerta de primeira. Toda a nossa vida é uma grande evolução de aprendizado. Bom, outra desculpinha que ferrava as minhas finanças era eu gasto, pois eu mereço. Quanto de nós não temos uma boa parte da fatura do cartão de crédito? Eu mereço. Só que depois eu entendi que não era verdade. Eu não merecia aquilo. Eu não merecia mais uma pizza. Eu não merecia mais uma blusinha, mais um sapato, mais um lanche, mais um batom. Eu não merecia essa quantidade de prazeres rápidos e instantâneos que era para gerir ali as minhas emoções. Não era nada disso que eu merecia. O que eu merecia era ter paz de espírito, eu merecia viajar, eu merecia ter a minha casa própria, eu merecia me alimentar melhor, eu merecia não ter de olhar para os preços no supermercado, eu merecia atingir a liberdade financeira. E quando eu troquei um lanchinho que eu achava que merecia por um investimento para a minha liberdade financeira, quando eu troquei mais uma blusinha que eu achava que merecia por uma alimentação melhor, que me permite ter uma vida melhor, eu entendi que realmente eu merecia o melhor. Eu não merecia uma quantidade de prazeres rápidos e instantâneos só para estar ali com as emoções mais calminhas durante uns 5 minutos. Bom, e finalmente, desculpinha, grande desculpinha
que eu dei a mim própria e que me impedia de ter as finanças controladas foi: a minha situação é diferente. Então eu achava que a minha situação era diferente porque eu era a mais coitadinha, eu era a que ganhava menos, eu era a que gastava mais, eu era a que tinha mais dificuldades, eu era a que morava mais longe, eu era a que tinha mais dificuldades, o meu chefe era ruim, porque eu tenho isto, porque eu tinha aquilo, e eu fazia: a minha situação é diferente, você sabe lá, minha situação é diferente, isso é bom para você, para mim nunca vai conseguir. Só que eu atingi a liberdade financeira. E eu atingi a liberdade financeira quando eu entendi que todos nós somos diferentes. Todos nós temos muitas dificuldades. Algumas pessoas, se calhar, têm um pouquinho menos. Mas eu entendi que à minha volta havia pessoas também com grandes dificuldades que conseguiram fazer a sua virada financeira. E eu entendi que todos éramos diferentes e que era na nossa diferença que estava um grande ponto em comum. Todos nós temos salários, despesas, educação, estilos diferentes, mas nós temos as mesmas emoções. Nós somos humanos, nós pensamos, nós sentimos, e essas emoções, o medo, a felicidade, a paz, elas têm um grande impacto na forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Todos nós queremos algo melhor para nós, todos nós queremos ter uma vida melhor, todos nós passamos por dificuldades agora. E a diferença é a forma como nós transformamos essas dificuldades num aprendizado para atingirmos aquilo que nós queremos, que é algo melhor, algo que nos realmente faça passar pela vida e dizer: eu fui feliz. Então, a minha situação diferente foi realmente a desculpinha que grudou mais em mim, porque eu achava que sempre era tudo muito diferente para mim, porque eu nunca tinha tido educação financeira, porque eu recebia mal, porque tudo, eu tinha todas as desculpinhas. E realmente essa foi a que mais grudou, e eu hoje posso vos dizer que sim, a minha situação é diferente. Passei por imensas dificuldades, mas eu superei. E você que também está agora com dificuldades, se está ou conhece alguém que está, eu quero deixar aqui uma palavra de esperança. Sim, é possível vocês superarem as dificuldades financeiras. É só colocarem na cabeça que a vossa situação é diferente. Você realmente é um ser humano diferente, você é uma pessoa especial, mas todos nós, dentro da nossa situação diferente, acabamos por ter muitos pontos em comum e muitos pontos para aprender uns com os outros. Bom, acho que fiz aqui o grande top de desculpinhas que eu dava a mim própria para eu ter as minhas finanças ferradas, para eu não procurar a solução, para eu não atingir a liberdade financeira, para eu não fazer a minha virada financeira. Se você se identificou com alguma destas desculpas, deixa aí nos comentários, bata um papo comigo, porque eu queria muito entender se você se identificou e se a solução que eu dei se foi útil para você. Espero que tenha gostado deste vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!